Baseada nesses relatos de pessoas próximas ao ministro André Mendonça, é que ele está inclinado a negar um pedido. Um pedido que tenta, basicamente, barrar o andamento da ação sobre a suposta tentativa de golpe. Isso, por si só, já acende um alerta, né? Sobre os próximos capítulos. Movimentação, né? A contestação parte do tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima, que é conhecido como Kid Preto. Ele não está questionando a investigação inteira nesse pedido específico, veja bem, mas sim a legalidade da própria prisão dele. Uma prisão que foi ordenada por outro ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Isso adiciona uma camada de complexidade, sabe? Não é um pedido genérico. Tá ligado a uma situação pessoal dentro de uma investigação muito maior e, claro, politicamente bem carregada. O que é fascinante aqui, eu acho, é o mecanismo em jogo. Por que essa contestação sobre a decisão do ministro Moraes foi parar justo nas mãos do ministro Mendonça? Bom, isso segue regras internas de distribuição lá no STF, né? Muitas vezes baseado em prevenção ou sorteio, depende do tipo de ação. Nesse caso, coube ao Mendonça analisar esse recurso específico. E a grande expectativa em torno da decisão dele nasce justamente dessa dinâmica. Quer dizer, um ministro sendo chamado a avaliar de alguma forma um ato de outro colega, e num caso tão sensível assim. Certo, então não foi uma escolha aleatória da defesa, tipo, vamos tentar com Mendonça, foi uma consequência das regras do próprio tribunal. E aqui então que a coisa fica bem interessante. A razão pela qual Mendonça deve negar o pedido, segundo essas fontes próximas, não tem a ver com ele concordar ou discordar da prisão do Hélio Lima em si. O ponto central seria outro, a existência de regras, digamos não escritas, mas já consolidadas dentro do STF. Os tais precedentes, certo? Precisamente. O argumento que circula nos bastidores, conforme essas fontes indicam, é que o STF possui inúmeros precedentes. Ou seja, decisões anteriores reiteradas que acabam formando uma espécie de jurisprudência interna e que criam um obstáculo na prática quase intransponível para esse tipo de manobra. Esses precedentes impediriam que o ministro use um instrumento processual específico, a fonte não diz qual é exatamente, mas pelas características, tudo indica ser um remédio constitucional como o habeas corpus, o HC, né, que serve para proteger a liberdade de ir e vir, ou talvez um mandado de segurança. Enfim, impediriam usar essa ferramenta para analisar e potencialmente derrubar uma decisão individual monocrática de outro ministro da mesma corte. Ah, entendi. Então, é como se existisse uma regra de etiqueta processual interna muito forte. Algo na linha, olha, você não usa essa ferramenta específica para pedir que eu revise a decisão do meu colega aqui do lado. Mesmo que a defesa ache que a decisão original foi, sei lá, completamente equivocada. Exatamente essa lógica que esses precedentes citados parecem estabelecer. Não se trata aqui de dizer se a prisão determinada pelo Moraes foi correta ou não, justa ou injusta, legal ou ilegal naquele momento inicial. A questão sob a ótica desses precedentes é puramente de procedimento, de qual caminho é válido seguir dentro do tribunal. A jurisprudência interna teria afirmado o entendimento de que essa via específica, levar a contestação de uma decisão de um ministro diretamente a outro, por meio de um HC individual, por exemplo, simplesmente não é o caminho adequado. É uma questão de endereçamento da reclamação, entende? Onde você protocola o seu pedido. E essa não é uma regra assim trivial ou mero formalismo, viu? Ela cumpre uma função estrutural importante para o funcionamento da corte. Pense no STF. São 11 ministros. Se cada um pudesse a qualquer momento usar um habeas corpus para reexaminar e potencialmente suspender ou anular decisões individuais dos outros 10, o sistema se tornaria caótico, né? Haveria uma instabilidade constante, um possível shopping de ministros onde a defesa tentaria sorte com diferentes gabinetes. Sim, consigo imaginar a confusão. E uma sobrecarga processual e interna gigantesca. Esses precedentes funcionam como um mecanismo de autoproteção da corte. Garantem um mínimo de estabilidade às decisões e direcionam as contestações para os canais que são considerados apropriados, como os recursos para o colegiado, a turma ou o plenário. Faz muito sentido. É uma forma de organizar o fluxo e evitar que o tribunal se canibalize internamente, digamos assim. Então tá. O que tudo isso significa na prática para quem está acompanhando esse caso e outros parecidos? O que a gente tira dessa história toda? Olha,
O significado vai além do caso do tenente-coronel Lima e da própria investigação do golpe. O que a gente está vendo aqui é uma ilustração bem clara de como o STF lida com essa tensão. A tensão entre o direito de recorrer e a necessidade de manter sua própria operacionalidade, sabe? E a força das suas decisões individuais. Revela uma barreira processual significativa que foi erguida pela própria interpretação que a Corte faz das suas regras. Mostra que, na visão consolidada do tribunal, nem todo o caminho que parece lógico para a defesa é processualmente aceito. É um recado, né? Sobre os limites das estratégias recursais dentro do próprio Supremo. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Será que essa rigidez processual toda, esse foco nos precedentes internos, não corre o risco de, em alguns casos, impedir que uma injustiça clara, um erro, seja corrigido rapidamente? Como o tribunal equilibra essa necessidade de ordem interna com a busca por justiça no caso concreto? Fica essa dúvida. E no STF ela é particularmente aguda pela natureza dos casos que eles julgam. Mas veja bem, a existência dessa barreira, para usar, digamos, um HC individual, de um ministro contra a decisão de outro, não significa que a decisão original do ministro Moraes seja irrecorrível ou imune a críticas. Não é isso. Certamente existem outros caminhos processuais. A defesa pode, por exemplo, apresentar recursos específicos que são direcionados ao próprio relator, o Moraes, nesse caso, pedindo reconsideração. Ou recursos que levam a discussão para o órgão colegiado competente, a turma ou, dependendo do caso, o plenário do STF. O que os precedentes citados pelos aliados de Mendonça barram é essa tentativa específica, a de usar um ministro como instância revisora direta e imediata da decisão monocrática de outro através de um instrumento como o HC. Portanto, o equilíbrio que o tribunal busca através dessa jurisprudência é justamente canalizar as contestações, mandar para os fóruns adequados dentro da sua estrutura. A ideia não é impedir a revisão, entende? Mas sim organizar como ela acontece. Claro, sempre vai haver o debate se essa organização, num caso específico, não acaba sendo uma barreira excessiva. Sempre vai ter essa discussão. Mas do ponto de vista da gestão interna e da previsibilidade, a Corte parece priorizar a manutenção dessas regras que já estão consolidadas. Entendi. Então, a porta que a defesa do Hélio Lima tentou abrir com o ministro Mendonça provavelmente vai ser mantida fechada. E não por causa do que está dentro da sala, mas porque a própria porta, segundo as regras da casa, não serve para aquele propósito específico. É isso. A defesa vai ter que encontrar outras portas, outros caminhos regimentais. Essa parece ser a sinalização vinda dessas fontes próximas ao Mendonça, sim. E se a gente conectar isso ao quadro geral da investigação sobre a tentativa de golpe, essa provável decisão reforça uma mensagem importante, eu acho. As defesas dos investigados precisam ser extremamente cuidadosas na escolha das estratégias processuais dentro do STF. Tentar atalhos ou vias que já foram repetidamente bloqueadas pela jurisprudência interna. Bom, tende a ser improdutivo. O foco do tribunal nesse aspecto processual, pelo menos, parece estar na aplicação estrita das suas próprias regras de funcionamento, independentemente da pressão externa ou da sensibilidade política do caso. É uma demonstração clara de como o direito processual, as regras do jogo, podem ser decisivas. Muitas vezes a discussão pública foca só no mérito, se a pessoa é culpada ou inocente, se a prisão foi justa ou não, mas no dia a dia dos tribunais, especialmente em cortes superiores, como o STF, a forma como um pedido é feito, a quem ele é dirigido e se ele respeita os precedentes sobre procedimento, isso pode determinar o sucesso ou o fracasso antes mesmo que o mérito seja sequer debatido. Isso é crucial mesmo. Mostra que entender o funcionamento interno do STF, essas regras talvez não escritas e os precedentes, é tão importante quanto entender as leis em si. Principalmente para quem atua ou acompanha de perto esses casos de grande repercussão, né? Não basta ter um bom argumento de fundo, é preciso saber apresentar no foro certo e da forma correta, segundo o entendimento do próprio tribunal. Sem dúvida nenhuma. A jurisprudência consolidada não é apenas um conjunto de decisões passadas, né? Ela funciona como um manual de instruções interno, que foi moldado ao longo do tempo, sobre como a Corte deve operar.
E desafiar essa jurisprudência, especialmente em matéria processual, exige uma argumentação muito robusta, capaz de demonstrar por que aqueles entendimentos anteriores deveriam ser superados, o famoso overruling.